Rapaziada, e o Brasileirão começou, o Flamengo empatou aí o jogo com o Internacional. Eu achei que o Flamengo iria ganhar por 3-1, mas se os jogadores tivessem acertado a pontaria, talvez o resultado teria se concretizado. Mas não foi um resultado ruim não, eu assisti todos os jogos, só não assisti o último que vai acontecer hoje. Bragantino e Ceará, esse daí eu não vou assistir não. Mas enfim, vamos assistir aqui a análise do baldaço desse empate aí, Flamengo e Internacional no Maracanã. O link do canal do Baldaço vai estar aqui na descrição como créditos. Vou lá pro vídeo. Aqui torcendo para acabar o jogo, meu guri tá aqui, o Antônio. Ficou bravo comigo, me deu uma mijada. Porra, tu tá pequenando o Inter, tá torcendo para empatar tal. Tô. Gente, por favor, vamos botar a cabecinha no lugar todo mundo. Recebi um recado aqui no segundo tempo de alguém dizendo o seguinte: não consegue nem ganhar do Flamengo, como é que nós vamos ser campeão se não conseguimos nem ganhar do Flamengo? Gente, eu tô pegando o Flamengo no Maracanã, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter o mínimo de noção. O jogo teve imensas dificuldades. Eu não estou dizendo que o Inter não errou, e eu vou falar sobre isso agora, vou falar sobre os erros do Internacional. Mas o jogo era um jogo de imensas dificuldades em boa parte dele. O Internacional fez uma grande partida. Vamos lá, vamos conversar. Olha a cabecinha, vamos baixar o saltinho, vamos botar a cabeça no lugar, respira fundo. Não é mais gauchão, não é gauchão, Campeonato Brasileiro. E a porra da nossa sorte fez a gente começar com o Flamengo no Maracanã. Não perdemos. Vamos lá. O primeiro tempo Pensa pelo lado positivo, o pior pro Inter já passou, né, cara? do Internacional foi muito bom. Muito bom. O Roger pensou muito bem o jogo. Muito bem de verdade. O Roger conseguiu no primeiro tempo estabelecer um sistema defensivo adequadíssimo às condições do jogo e ofensivamente conseguiu aparecer de forma envolvente em alguns momentos, mesmo que sem muito volume, e saiu ganhando no primeiro tempo. Né? O Inter jogou no primeiro tempo com uma linha de 5 jogadores. 5. Porque o Fernando não era volante. O Fernando não foi volante hoje. O Fernando foi zagueiro. O Inter jogou com. Não é 3-5-2. Era 5 atrás. Os dois laterais, o Vitão, o Fernando e o Juninho. O Inter jogou com 5 jogadores em linha hoje. Tá? E acertou. Acertou o Roger. O Flamengo no primeiro tempo teve imensas dificuldades. O Flamengo chegou muito pouco no primeiro tempo, quase nada. Não ultrapassava essa linha do Internacional. Né? E o Internacional, que demorou um pouco para implementar sua ação ofensiva no primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo não chegou com tanta contundência, mas chegou. É tanto que o goleiro deles fez um grande primeiro tempo também. Defendeu e salvou alguns gols ali que o Flamengo poderia ter feito no primeiro tempo. Em determinado momento começou a ser um pouco mais envolvente. E aí, daqui a pouco, né, naquela jogada sempre muito boa do Inter pelo lado esquerdo, o Bernabé recebeu lá na linha de fundo e cruzou para o Bruno Henrique fazer um golaço. Mas o primeiro tempo, porque é interessante, tem muita gente cobrando que o Alan Patrick não apareceu no jogo. No primeiro tempo, especialmente, em que ele sim não apareceu, e sim ele não apareceu o jogo todo. O Alan Patrick apareceu muito pouco. Porque o jogo do Internacional não era um jogo de volume, não seria um jogo de volume. Não seria para isso. Não era um jogo para o Internacional ter grande produção de meio campo. E não teve. Foi por ali que o Inter jogou, sabe? O Internacional, pelos lados do campo, tentava espetadas qualificadas, e o Inter sabe jogar muito bem assim. Não teve volume, o Borré foi muito mal, mas um mal também com explicações, porque o Borré é um tipo de jogador que se dá bem quando o Inter tem volume de jogo, que ele se insere no processo de meio campo, inclusive para qualificar a sua chegada, né, para receber com mais qualidade, então o Borré desapareceu. Mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom, impecável, estrategicamente impecável. Não foi o primeiro tempo exuberante, de o Inter jogando muito, chegando na frente, não, mas o primeiro tempo como tinha que ser. No segundo tempo, o Inter com a sua mesma ideia estratégica, não conseguiu suportar com a mesma qualidade o Flamengo. E assim, eu não tenho muitas explicações técnicas e táticas para isso ter acontecido. O Led falou, eu acho que até pode valer como uma explicação, que o Bruno Henrique do Flamengo passou a jogar um pouco mais por dentro, pelo meio. E isso, de alguma forma, fez com que o Flamengo tivesse mais qualidade. Mas eu acho que essa não é a explicação completa. A explicação pra isso, cara, é que o Flamengo no segundo tempo teve mais ímpeto, teve mais vontade de querer vencer o jogo. Eu quero partir para aquela coisa que eu não gosto muito de usar, porque ela parece preguiça de análise. Mas o Inter, em algum momento do segundo tempo, esteve desligado. Desligado. O Inter teve um apagão de 10 minutos que poderia ter entregado uma vitória para o Flamengo. O Flamengo empata o jogo numa bola, mais uma vez vindo de bola parada, né? Mais uma vez vindo de bola parada, como sempre, os gols do Inter são todos assim,
né? Um escanteio que a bola atravessou a área, que alguém chuta, a bola fica pererecando dentro da área por baixo. Evidentemente houve falha do sistema defensivo do Inter e o Léo Pereira empata o jogo. Depois o Léo Pereira empatar o jogo, o Fernando erra uma bola, o Flamengo quase faz. Depois o Fernando, e daqui a pouco o Flamengo perde um gol. E o cara, pelo amor, foram 10 minutos assim, ó, horrorosos. E graças a Deus o Inter não entregou uma vitória para o Flamengo. Eu acho que não desligou, não, cara. Eu acho que foi o Flamengo que encurralou o Internacional mesmo. Depois disso, o Internacional se propôs a um tipo de jogo. Se propôs a um tipo de jogo. O Internacional foi abandonando a sua questão ofensiva. E eu critiquei isso, porque o Flamengo estava permanentemente no nosso campo. Permanentemente, o tempo todo. Batendo, 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 uma hora ia entrar. E daqui a pouco, aos 28 minutos, o Roger fez eu perder a esperança de que o Internacional pudesse ter uma retenção de bola na frente e uma presença ofensiva. Quando o Roger coloca o Thiago Maia e tira o Wesley. Ali eu dei até risada junto com o Léo e falei, bom, acabou. Não, não quero, não vou nem pedir mais presença ofensiva, porque acabou. Ele tirou o Wesley, botou o Thiago Maia, agora, dos 28 em diante agora, nós vamos para segurar o resultado de 1-1. Só que, junto do Thiago Maia, entrou o Carboneiro. Entrou o Carboneiro. E o Carboneiro entrou muito bem. E o Carboneiro acabou virando, mesmo com o Internacional focado em defender e segurar o empate, o Carboneiro virou um escape ofensivo bem interessante. Entrou muito bem o Carboneiro. E a gente passou a ter, quando eu não imaginava mais, a gente passou a ter uma ação ofensiva. Passou a ter uma ação ofensiva. Segurou um pouco mais a bola na frente. O Valência participativo também, mas o Carboneiro especialmente muito bem. O Alan Patrick apareceu um pouquinho mais, ele que teve tão apagado no jogo, e a gente começou a segurar o Flamengo, eu comecei a me aliviar um pouco mais, porque o Flamengo já não estava mais tão presente ofensivamente. E assim, nós empatamos com o Flamengo no Maracanã. Bem, eu entendo que o primeiro tempo nos deu a perspectiva. É que eu sou, talvez por ser um pouco mais velho que vocês, que a maioria de vocês estão assistindo, por estar um pouco mais tarimbado, um pouco mais cascudo com a história do Internacional, eu não tenho como achar ruim o que aconteceu hoje, gente. Eu assisti todos os jogos. Eu confesso aqui pra vocês que foi um pouco difícil de assistir alguns jogos, cara. O jogo mais difícil de assistir, eu acho que foi Vasco e Santos. Olha, eu vou falar pra você que joguinho ruim, meu Deus do céu. E também eu acho que o outro foi São Paulo e Sport. Ô, joguinho ruim. Cara, a gente não consegue evoluir, parece que no futebol brasileiro, né? A gente sempre tá no mesmo lugar. Eu tô achando esse Brasileirão, essa primeira rodada, principalmente, muito física, mas pouco técnica, cara. Isso é um ponto, assim, muito porradaria no meio de campo, mas pouco técnica. E eu acho que o jogo do Flamengo Internacional foi um ponto fora da curva de todos os jogos que eu assisti, tá? Taticamente e fisicamente, foi um jogo muito bom desses dois times. E esses dois times vão brigar ali pelo Brasileirão, pelo que eu vi, assim, na primeira rodada. E Botafogo também fez um jogo interessante com Palmeiras ali, apesar do Palmeiras não tá numa melhor fase, mas foi um jogo interessante. Mas o restante, rapaziada, é um desastre. Os caras erram o passe de 2 metros. Eles erram inversão de jogo, erram até cobrança de lateral. Eles não conseguem acertar um escanteio, eles não conseguem botar a bola dentro da área. É assustador assim, cara. É bizarro. É como eu já vi alguém falando também que o nível do valor investido nos jogadores assim são exagerados porque eles não têm toda essa técnica e pelo valor investido neles. E eu acho que isso se mostra em campo mesmo, porque assim, é valores muito altos. Você vai ver o jogo tecnicamente, é horrível. Mas enfim, rapaziada, deixa aí o que vocês acharam dessa primeira rodada. Se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.